não recordo. Senão a gente viu na Contra-Reforma. Viu, né? Não, ou a gente viu, a gente estava vendo. Não, então se viu a Contra-Reforma foi porque a gente já acabou o assunto, né? Então, peguem aí o livro, né? Que é o livro 2, tá? Bom, então a gente discutiu, né, na semana anterior os aspectos da reforma protestante, da contra-reforma, enfim. Então, essas mudanças que ocorreram ali no mundo moderno dentro daquela conjuntura, certo? Então, para finalizar, né, esse assunto, eu vou responder, a gente vai responder aqui juntos, tá? Essa parte do praticando, que são só, cadê? 5 questões, rapidinho a gente responde, tá? Mas antes, só um debatezinho que eu acho muito interessante, que eu gostei muito, que tem no livro de vocês, ali na página 667. Tem 2 questões, né? Para a gente debater. Quem tiver com o livro aí, ó, deixa eu colocar aqui no chat, página 667. E aí tem um textozinho, vou ler aqui para vocês para depois a gente conversar. Então, eu leio um trecho da entrevista da monja Cohen a Carolina Frossard, do portal PUC Rio Digital, sobre o sincretismo religioso no Brasil. Como avalia a questão da tolerância religiosa no Brasil? Aí a monja responde: avalio que ainda não há suficiente conhecimento e diálogo entre as várias tradições religiosas no Brasil, mas há esboços de propostas bem interessantes. Por exemplo, faço parte da Iniciativa das Religiões Unidas, um grupo iniciado na Califórnia e que hoje se espalha por todo o mundo. Procuramos formar círculos de cooperação interreligiosa. É preciso que pelo menos 3 tradições estejam presentes em cada encontro para que haja diálogo, para que possamos nos conhecer e conhecer as tradições espirituais e religiosas no Brasil. Sabemos pouco. Primeira coisa, tem logo no iniciozinho ali, ele fala de sincretismo religioso. Alguém sabe o que é isso? Qual a página, professor? Tá aí no chat, 667. 677. Alguém sabe o que é sincretismo religioso? Ou a palavra sincretismo? Eu não, professor. Eu acho que nem eu falar aqui, né? Pelo jeito. Então, sincretismo quer dizer mistura, certo? Então, quando a gente fala de sincretismo religioso, nós estamos falando de misturas entre as religiões. Um exemplo, quando... São tipo crenças distintas, né? São crenças distintas, mas que em algum momento elas vão se unir, por qualquer motivo que seja, né? Por exemplo, os escravos aqui no Brasil, para eles continuarem adorando os deuses lá da cultura afro, eles vincularam alguns santos da Igreja Católica a alguns deuses dele. Então, por exemplo, Iemanjá, vai ser Nossa Senhora da Conceição, São Jorge, vai ser Exu, né? Então eles vão adorando
né, vão fazendo lá o culto aos santos, mas que, na verdade, para eles, era uma forma de esconder que eles estavam cultuando os deuses deles. Então, acaba gerando uma mistura. Então, sincretismo é mistura. Né? Seja para fugir de perseguição, seja para facilitar, né? Uma religião, né, na verdade, que é muito sincrética, e a gente já falou sobre isso lá atrás, é o próprio cristianismo. Lembra que eu falei para vocês como é, sobre o cristianismo e as religiões pagãs e as religiões lá romanas, né? A religião romana, como o cristianismo, quando ele se institucionalizou, que ele pegou práticas pagãs para fazer com que os romanos adotassem mais facilmente a religião cristã. Como, por exemplo, só para a gente relembrar alguns desse sincretismo que houve. Primeiro, o dia de culto, né? O dia que, teoricamente, as pessoas têm que ir à igreja. Né? Dentro do cristianismo, qual é o dia lá que, teoricamente, você tem que ir à igreja? A gente já discutiu sobre isso. É o quê? O domingo. Né? E aí, domingo em inglês é o quê? O Sunday, o dia do sol. Ou seja, era o mesmo dia da semana em que os pagãos, em que os romanos cultuavam o sol. Então, isso é um sincretismo. Quando a Igreja Católica estabelece, né, dentro do cristianismo, que o Natal, ali, 25 de dezembro, ele é o nascimento de Cristo, na verdade, eles também estão se apropriando de uma crença pagã. Por quê? 25 de dezembro, ele é o solstício de inverno. É quando os dias eles estavam ficando ali desde 25 de junho até 25 de dezembro cada vez mais escuros, e a partir de 25 de dezembro em diante eles vão ficando maiores, os dias vão ficando cada vez mais claros. Né? Aqui a gente vê pouco essa variação, mas no hemisfério, quanto mais ao norte ou mais ao sul, é mais perceptível essa variação. Aí os solstícios vão ser invertidos também, né? Mas lá no norte, por exemplo, no inverno, né, você vai ter um dia que nasce às 9h30, 10 horas da manhã, e 3 horas da tarde já está tudo escuro. Né? Então, assim, e a partir de 25 de dezembro, esse dia começa a ficar maior. Então, o dia 25 de dezembro, na verdade, era um símbolo de um momento da luz que estava chegando. Então, é o culto ao solstício. E aí, para que ficasse mais fácil, foi colocado, estipulado, o Natal ou o nascimento de Cristo ali. Então, isso é sincretismo religioso. Né? Então, diante disso, aí tem a pergunta, né? Após a leitura do texto e a partir das suas experiências, você concorda com ela que, assim, com a resposta dela, que ainda não existe diálogo entre as religiões no Brasil, né? Que ainda existe muita intolerância, que ainda existe muito preconceito? Pode falar, Aninha. Outro fez sem querer. Peraí. Que um exemplo. Existe. Tá. Existe, mas... Tá com 7 meses. Ai. Quem foi que disse que existe? Foi Yuri, não foi? Uhum. E aí, Yuri? Onde você já percebeu, onde você já ouviu, onde você já leu que existe esse preconceito, essa intolerância aqui no Brasil? Tipo, a maioria das pessoas no Brasil é cristão. Aí, tipo, se passa uma pessoa da Umbanda ou de alguma outra religião que não seja cristã, já, tipo, já começa com o preconceito sem nem precisar falar nada. Tipo, vixe, essa pessoa
de coisas do mal, já, tipo, como se só a religião dela Uhum, fosse a coisa certa, entendeu? uhum. Aí é bem isso mesmo. Hoje, Oi. tem um caso aqui em Mongaguá, que eu não sei o contexto, mas acontece que tem uma igreja católica perto de uma das praças e teve um dia que picharam com coisas de uma religião, se eu não me engano. Uhum. É intolerância, né? Não deixa de ser intolerância. Então, tipo, a gente tem intolerância, na verdade, de todos os lados possíveis, né? E isso é infelizmente, é uma realidade. Então, as pessoas muitas vezes elas não respeitam, né? Então, isso eu ia falar sobre isso agora, Eliseu, que 2016 justamente o tema foi combate à intolerância religiosa. Então, tipo, como resolver esse problema da intolerância religiosa, né? Como é que a gente pode resolver isso? Então, primeiro, e isso é fato, e Yuri colocou muito bem aí, por sermos um país hegemonicamente cristão, existe uma resistência, um preconceito muito grande em relação às religiões de matriz africana. Candomblé, a Umbanda, né? Tanto que geralmente, tipo, quando o pessoal vê, né, alguém de uma religião de lá o quê? Lá vai o quê? O, o macumbeiro, né? É o que a gente mais escuta. E se benze todinho, né, É. professor? Aham. Então, tipo, a ignorância é tão grande que as pessoas não sabem que macumba, na verdade, ele é um instrumento de percussão. É um instrumento, ele parece uma... Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. E aqueles negócios Egito que o povo faz com prato de barro, uma galinha, cachaça. É o Pronto. quê? Vou falar sobre isso agora, né? Então, pronto, deixa eu mostrar aqui o que é a macumba, na verdade. Cadê aqui? Deixa eu botar em outra guia. Aqui. Então, isso é a macumba. É um instrumento, aí eles pegam um pedaço de pau e ficam friccionando e fica tra, 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 tra. Então, isso é a macumba. O nome disso é macumba, né? E aí, vamos só explicando, né, o que são aquilo ali. A grande maioria das religiões, eles trabalham, né, com o sacrifício, com sacrifícios, certo? Com oferendas. A palavra é essa, não seriam sacrifícios, na verdade seriam oferendas. Para vocês, o que é que vocês acham disso? Né? De se sacrificar animais e tal. Eu não acho certo, não. Eu também não acho certo, não. Porém, eu como carne, né? É. Mas vamos falar assim, nem do ponto Então, de vista ideológico, né? depende. Mas do ponto de vista ali, religioso, digamos. Eu acho esquisito. Não vou mentir. Não, é porque é o seguinte, do ponto de vista religioso é para você agradar o Deus que você segue. Isso. É tanto que no Antigo Mas, tipo, Testamento a tem galera gente que por que não se suicida com aliança pra acabar com o casamento alheio? Pronto, vamos falar sobre cada um desses. O que é que vocês achariam se eu dissesse aqui que tem gente que vai um dia na semana para louvar a morte, para Misericórdia. beber o sangue e comer uma carne e comer carne? Oh, meu Deus. O que é que vocês Bem, é o achariam? ponto de vista deles, né? Eu acho meio estranho por causa da minha religião, mas Assim, é uma Se eu cultura. disser que cada quem um com faz sua isso, cultura. Cada um com sua é que quem cultura. faz isso são os cristãos. Pelo amor de Deus. Como assim são os cristãos? Vamos lá. E aí eu tô Aquele falando negócio como que vou recebeu o falar corpo como uma de Cristo, pessoa, vou falar como uma pessoa que foi um ex-seminarista, né?
Então, estou falando porque eu conheço a Bíblia. Então, quando a gente vai no culto, na missa, né? Lembra lá que na última ceia, Jesus diz aos apóstolos, né? Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue e tal, enfim, né? E ele coloca o corpo dele ali em sacrifício. Então, quando a gente vai na missa, quando a gente vai no culto, a gente está relembrando a morte de alguém. Quando a gente vai lá, e aí é para os católicos, né, em especial, né? O católico, ele acredita que naquele momento que ele está comungando, que ali existe a transubstanciação, que aquele vinho e que aquela hóstia, na verdade, são literalmente o corpo e o sangue de Cristo. É, Veja como é uma questão de ponto de vista, né? Agora é o seguinte, gente, chocada. Eu agora estou chocada. vamos pensar do seguinte, as religiões, e aí antes de Cristo, o que é que Na hóstia, Vitória, o povo faz, o padre faz assim, ó, receber o corpo de Cristo, tipo, é meio que como se Este estivesse é o meu corpo. comendo. Este é o meu... Professor, é verdade que se a hóstia gruda o céu da boca é porque a pessoa tá Não, é não. pecado? É só... Porque gruda mesmo, né? Mas voltando. Então, É o que é que esquisito. acontece? Eu nunca comi. Se vocês estudarem, né? Quem é cristão já ouviu várias histórias ali do Antigo Testamento, até o surgimento até o pacto de Deus com os homens, né? Que vem ali com Abraão, os homens eles sacrificavam inclusive os filhos, né? Que o anjo vai lá e pede para que Abraão sacrifique seu filho e tal. E, enfim, na hora o anjo vai lá e pega a mão dele e diz, ó, não sacrifique, você vai sacrificar o quê? Um cordeiro. Então era comum ali, no Antigo Testamento, o sacrifício de animais. O tempo todo vocês vão ver sobre isso, sobre sacrifício de cordeiros, né? Tanto que o próprio Jesus ele vai ser chamado de quê? De o Cordeiro de Deus. Né? E aí falando... Mas por que Abraão teria que sacrificar o filho dele? Era uma prova de Deus... Ele era fiel. Uma prova de obediência. Era tipo, Eu sei da história, eu tinha um uma prova de DVD bem fidelidade. antigo com isso aí. Mas eu não lembro por quê. Não, mas era isso, era uma prova de obediência. De tipo, meu irmão, tu acredita mesmo em mim? Então mata teu filho. E Abraão, tipo, relutante, mas ele vai, porque ele quer obedecer a Deus. Mas Deus só queria saber se ele queria realmente, se ele iria obedecer às ordens dele. Né? E na hora aí Deus fez, não precisa matar não. Mata um cordeiro no lugar. Né? Mas enfim. E aí o que é que acontece? Alguém falou, não, porque eles botam aliança, não sei o que e tal. Não discutindo o aspecto teológico lá, né? Porque a gente só está falando do ponto de vista aqui antropológico, né? e histórico. Mas, assim, eles acreditam, né? E aí, por exemplo, hoje, né? Particularmente, eu sou espírita, né? Eu não sou mais católico. Mas aí eu particularmente, né? Eu tenho uma visão sobre aquilo ali. Mas falando de maneira geral, do mesmo jeito que a gente tem, vamos lá, pegar padres bons, padres ruins, pastores bons, pastores ruins. Nós temos mães e pais de santo bons e ruins. E aí o que que acontece? Eles acreditam que com aqueles sacrifícios, com aquilo ali, eles acreditam em vários deuses. Esses deuses são espirituais. E eles acreditam que aqueles trabalhos podem auxiliá-los a conseguir algo. Né? Então, eles vão buscar a ajuda dos espíritos para conseguir alguma coisa. Né? Então, é basicamente isso o que acontece ali naquelas oferendas. Né? E aí, óbvio, que vão ter pessoas, pais e mães de santos, que não vão aceitar fazer esse tipo de trabalho aí de desmanchar casamento, de desejar uma doença ou coisa do tipo, mas tem uns que vão aceitar. Né? Então, é da índole da pessoa. Tipo, eu não posso julgar toda uma religião pelo que alguns fazem. Eu posso dizer aqui que todo padre é pedófilo? Não. Eu posso dizer que todo pastor é ladrão? Nossa, cara. Não. Não. Então, assim,
Existem os padres que são pedófilos? Existem. Existem os pastores que são ladrões, desculpem. Existem. Existe. Mas nós não podemos julgar toda uma religião com base nos exemplos errados, né? Com base nas ações ruins. Então, é basicamente nisso. Então, o que eu vejo mais hoje é que, assim, é óbvio, e aí as religiões afro, elas sofrem muito mais preconceito do que quem é cristão e tal. E vou falar, sabe quem sofre muito preconceito também? Quem é ateu. Não sei se tem alguém aqui na sala que é ateu. Eu acho que não. Vasco era, eu acho. Ouvi. Não, mas Vasco era um tipo que não segue religião, mas acredita que tem um Deus. Tem um nome É um específico. agnóstico. Ninguém É leva isso aí. Vasco, não, gente. Ué, gente, ele dizia que era ateu, graças a Deus. Como é? Não. Ele falava isso brincando, Vitória, mas tu é ele burra? disse que não acreditava em um Deus que era só do mundo, ele acreditava que era do universo. E pelo que eu lembro, ele não seguia religião nem nada. Então, ou ele era desigrejado, ou ele era ateu, eu esqueci de novo o nome, gente. Agnóstico. Gente, Vasco não leva as coisas assim, ele tá brincando. Né? E aí uma vez eu conversando com um amigo meu, eu escutei até essa palavra, né? Sou ateu graças a Deus. Né? Eu já ouvi isso aí, eu bolei de rir, mas enfim. E quem é ateu, por incrível que pareça, também sofre muito preconceito, né? Aí eu tinha um aluno de outra escola que ele era, aí a galera, lá vem o filho do demônio, não sei o quê. Aí teve uma vez que eu peguei eles falando isso. Aí eu disse, vocês já viram uma coisa mais esdrúxula que vocês estão falando? Ele tá dizendo que ele não acredita em nada. Aí vocês estão dizendo que o cara é filho do demônio, estão dizendo que ele é filho de uma coisa que ele nem acredita que existe. Né? Então, assim... Se o padre tiver comprado cigarro, o pai dele realmente não existe. Como é? Se o pai dele tiver ido comprar cigarro, ele realmente não Gabriel, existe. cala a boca. Mas, enfim... Cala a boca, Gabriel. Voltando. Aí, outra coisa, pronto. Outra religião que é muito perseguida no mundo são os próprios judeus, né? E a gente viu historicamente que eles sofrem uma intolerância. Bichinho de judeus. Até hoje eles sofrem uma intolerância gigantesca, né? Ao redor do mundo. Então, assim, é para a gente perceber que, assim, óbvio que é algo que é muito forte, né, na religião, no nosso país. Infelizmente, nós somos extremamente intolerantes, né? Esse ano a gente não tem, mas ano passado nós tínhamos, e aí, tipo, tem algumas vertentes protestantes, principalmente aquelas calvinistas e tal, que eles são mais tradicionais. Então, hoje a gente não vê tanto, mas, tipo, antigamente, a gente sabia logo quem eram as meninas da escola, por exemplo, que eram assembleanas. Né? Por quê? Porque elas iam para a escola de saia, tinham cabelo bem comprido, né? Acabava sendo um símbolo. E aí, tipo, as pessoas tiravam sarro, ou seja, tinham preconceito, faziam bullying, porque, né, ela se vestia de uma maneira diferente. Então, a intolerância religiosa, ela infelizmente, ela é algo muito forte no Brasil. Eu não sei se vocês... Eu acho que ela já tá enraizada aqui, não é? Tipo machismo, tá enraizado já. A gente tem que lutar pra acabar, mas querendo ou não, tá enraizado. Pois é, eu concordo contigo, sabe, Vitória? A gente conseguir se libertar de algumas coisas que são enraizadas na gente é muito difícil, né? E aí, a intolerância religiosa, o machismo, a homofobia, né? Então, são coisas que a gente tem que lutar ali diariamente contra, né? Então, tipo, eu particularmente, eu gosto de conhecer as religiões. Tinha alguns livros sobre religião para estudar sobre elas, porque assim,
até para eu poder criticar, eu tenho que conhecer. Porque como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Como é que eu vou criticar, por exemplo, uma... Mas nem todo mundo pensa assim. Pois é, Daniela, eu concordo com você totalmente. Infelizmente, uma minoria, né, pensa assim, pensa em conhecer mais, pensa em tipo, caramba, eu preciso conhecer para poder criticar. Enfim. Professor, e a maçonaria? Ela é uma religião? Não, a maçonaria não é religião, ela é uma instituição que ela é religiosa, né? E aí é diferente. Então, tipo, na maçonaria a gente tem protestantes, tem católicos, tem espíritas, tem judeus, né? Não importa a religião que você tenha, você pode ser agnóstico, né? Você tem que crer num ser, né, em uma entidade superior, né? Então ela não é uma religião. Então, tanto que, tipo, Mas no que ela consiste? é uma filosofia de vida. É tipo, se a gente for fazer uma analogia, é o equivalente ao budismo. Mas não sei se vocês sabiam, mas budismo não é religião. Não sei se alguém não sabia disso. Eu vi Ô, esses dias no professor, Instagram. Oi, Carolina. esse budismo aí, é daquele bonequinho que ele é meio sentado com as perninhas? É exatamente aquele. Aqui na casa de vó tem uma arruma, eu tenho até medo dessas coisas. Não, mas ali não tem nada o budismo, na verdade, ele é uma filosofia de vida, né? Aí criou-se o mito, a crença de que colocar o Buda na sala traz prosperidade para as pessoas. O Buda gordinho, porque tem vários tipos de Buda, né? Eles acreditam, né, numa reencarnação, enfim, né? E que eles buscam a iluminação. Então, a filosofia de vida, tipo, é um caminho que eu devo trilhar. Então, eles não Minha avó acreditam colocou na sala dela também, do lado de um elefante estranho. aí o elefante tem que estar de bunda para a porta, que é para trazer dinheiro, né? Agora eu entendi. Era isso que eu ia falar, que tipo, Vitória, tua avó é o quê? Católica? Aham. Aí a gente vê como é engraçado, né? Como tem sincretismo e como a gente adota algumas coisas que são superstições, né? Por exemplo, quem aqui é católico ou quem é cristão, mas quem já foi, por exemplo, no Réveillon, estava na praia e pulou 7 ondas? Eu? Eu sei que isso é um ritual, né? Pra Iemanjá, se não me engano. Exatamente, é um ritual para Iemanjá. Eu também já coloquei flores na água. Eu também. Ou seja, olha o sincretismo. A gente faz porque, tipo, é uma coisa que ficou, pronto, uma coisa que o brasileiro, hoje a gente não escuta mais falar disso, né? Mas, tipo... Colocar flores na água no ano novo. Isso aí é uma oferenda a Iemanjá. Uma oferenda, Ô, Tem gente que professor, bota uns barquinhos assim, cheios de fruta. De flor também, ou com alguma coisa, tipo... Com algum Até da bebida minha alcoólica casa. botam pra Iemanjá. Eles Tipo, colocam Vitória, mais bota no pra... barquinho, Geralmente, flores sei. e a chave da não minha bebam, casa. nunca Ou seja, bebam e vão para o mar. Só pra avisar. A chave da casa, pra quê? Maria Clara é super perfeita, é tudo a minha carreira. Eu amo. enfim, acho que a Carol ia falar alguma coisa. E é mesmo. No catolicismo tem uma ruma de santo. Assim, né? Eu sou cristã e tal. Certo. Aí, tipo assim, por que tem tanto santo assim se na Bíblia não passa nenhum deles? Passa só Pronto. João Batista, né? Que Uhum. tem esse, só que a história que eles contam são totalmente diferentes da história da Bíblia, entendeu? Uhum. Porque o povo fala que ele, tipo assim, ele foi degolado, mas o povo fala que o motivo pelo qual ele foi não é o mesmo pelo sentido, entendeu? Uhum. Porque o único aniversário que passa é do rei Herodes, que tem na Bíblia e tal. Mas Isso foi mesmo. nesse dia que João Batista foi degolado e tal, essas coisas. Uhum. Mas porque tem tantos santos se na Bíblia não tem? Tipo, eu não acredito em santo, entendeu? O povo fala, Aham. alma de santo. Por quê? Pronto. Vamos lá, só o que eu ia Teve falar muitos santos antes, que aí surgiram depois depois da Bíblia. eu respondo
Isso aí. Hoje não se fala tanto numa coisa chamada de simpatia, né? Uma simpatia para não sei o quê. Apesar de, tipo, esse negócio de botar a bunda do elefante para a porta, isso é simpatia. E o que é simpatia? Simpatia não é nada mais, nada menos do que um ritual do candomblé, dessas religiões afro, para você conseguir Colocar a alguma vassoura coisa. atrás da porta também, é? Isso, são simpatias. Simpatias é um exemplo do sincretismo, de como as religiões elas se misturam, porque o catolicismo ele não prevê isso. E aí, respondendo a Carol sobre os santos, né? O que acontece? Os santos, eles são pessoas, né, que ou morreram defendendo a fé católica, ou dedicaram a sua vida a alguma causa, e aí eles são chamados de pessoas santas. Santas porque elas dedicaram a vida delas à igreja. E aí, tipo, são exemplos de pessoas a serem seguidos. E aí, deixa eu ver aqui, por exemplo, deixa eu ver a história de um Santo Agostinho, né? Que a gente vê, inclusive, na filosofia. Santo Agostinho, ele era um cara que tinha uma vida super devassa, foi maniqueísta, enfim. De um momento para o outro, ele viu que tipo, tudo aquilo era vazio e ele segue para o catolicismo. Então, como ele era um cara totalmente perdido, se converteu ao cristianismo, ali ao catolicismo, depois virou um cara super estudioso, um teólogo, ele acaba virando um exemplo de, mesmo você levando uma vida desregrada, mas se você realmente aceitar, bababá, enfim. Tem uma que eu acho que é Santa Clara, que não lembro exatamente por quê, mas ela como é? Ela não sei, não lembro se ela arranca os próprios olhos, alguma coisa do tipo, né? Dentro de alguma situação assim, de exemplo, sabe? Então, os santos, na verdade, eles são exemplos de pessoas, né? A ser seguidos. Basicamente é isso, né? Então é basicamente isso, tá? Então, Professor, aquela oi. freira brasileira, ela é considerada santa agora, né? Eu não lembro, eu acho que a gente não tem santo ainda brasileiro, só tem beatos. Então a beatificação é o primeiro passo para depois Irmã ser do Sim foi canonizada, professor? Não sei, eu não lembro. É a da Bahia, né, Felipe? Isso foi Foi canonizada. canonizado. Pronto. Né? Isso aí eu não sabia. Eu tenho outra dúvida. Duvide. Por que os católicos adoram tanto Maria? Tipo, eu Pronto. sei que ela foi uma santa que trouxe Jesus e tal. Só que na Bíblia diz que no céu não tem nenhuma rainha. E quem disser isso pode ser até condenado. Por que eles idolatram tanto ela se ela foi uma serva? Porque na hora que o Idolatrar, anjo... não. Peraí, Eliseu. Venerar. Eliseu. Tem que Porque escutar na hora primeiro. que o anjo desceu, ela falou, a sua serva tá aqui, no caso, serva. E porque o povo falam tanto, mãezinha, 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 sendo que a mãe, tipo, que poderia ser considerada, era Sara. Como assim? Porque Maria foi mãe de Jesus aqui na terra. E ela não é rainha do céu. Porque na Bíblia diz totalmente o contrário. Quem é Sara? Só respondendo Era rapidamente, Sara, esposa de Abraão. falta menos de um minuto. Respondendo rapidamente. Então é um respeito que se tem. E se fala nisso porque no Apocalipse fala que uma mulher, né, debaixo de uma coroa vai pisar na cabeça da serpente e tal, e associa aquela imagem a Maria. Entendeu? No Apocalipse fala disso. Por isso que chamam ela de rainha e tudo mais, né? Por conta dessa passagem do Apocalipse. Mas é mais um respeito mesmo, né? É como tem também, quem respeita muito são os muçulmanos. Fala, Gabriel.